Era uma sexta-feira comum quando Carla, faxineira do 30º andar do edifício Morelli Corporation, ouviu algo que mudaria sua vida e o destino de uma das maiores empresas do país, para sempre. Enquanto passava o pano úmido no corredor vazio do setor executivo, já passava das 9 da noite. A maioria dos funcionários tinha ido embora horas atrás, mas ela sabia que o escritório do vice-presidente, Sr. Arthur Mendonça, ainda estava ocupado. A luz sob a porta e os murmúrios abafados que vinham de lá confirmavam isso. Por um instante, ela hesitou. O trabalho dela era limpar. Não era ser invisível, mas também não era se intrometer. Mas então, uma frase nítida, carregada de um tom que ela nunca ouvira antes, um tom de conspiração gelada, atravessou a fresta da porta. E ninguém vai perceber até ser tarde demais. O sistema vai cair sozinho. Culpa da falha técnica. Os acionistas vão entrar em pânico, o preço das ações vai despencar, e nós compramos tudo por uma fração do valor. Carla congelou. A voz era inconfundível. Era o próprio Sr. Arthur, o homem que sempre tratou ela e os outros funcionários de serviços gerais com uma indiferença que beirava o desprezo. Ela se encostou na parede, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que poderia ser ouvido do outro lado da porta. A outra voz, mais grave e desconhecida, respondeu. E os funcionários? A fábrica emprega mais de 2.000 pessoas. Danem-se os funcionários. A voz de Arthur cortou o ar, seca e impiedosa. São custos, são números, e números podem ser cortados. Só precisamos garantir que a velha, a viúva Moretti, não suspeite de nada até o negócio estar fechado. O sangue pareceu esfriar nas veias de Carla. A velha era Dona Helena Moretti, a fundadora idosa e querida da empresa. Uma mulher que, diferente de Arthur, conhecia cada funcionário pelo nome e sempre lembrava de aniversários. A empresa não era só um negócio para ela, era uma família. E agora, o próprio sobrinho que ela criara como um filho tramava para arruiná-la e vender os pedaços. Carla afastou-se da porta silenciosamente, as mãos trêmulas. Sua mente girava. O que ela deveria fazer? Ela era apenas uma faxineira, uma mulher de 46 anos, criando sozinha uma filha adolescente, vivendo de salário em salário. Quem acreditaria nela? Denunciar Arthur Mendonça, um dos homens mais poderosos da cidade, com base no que ela ouviu por acidente? Ela seria desacreditada, demitida, ou pior. Mas a imagem de Dona Helena, que uma vez, pessoalmente, lhe dera um vale-presente generoso quando soube que sua filha, Lívia, precisava de óculos, veio à sua mente. Era uma questão de lealdade, mas também de justiça. Uma semente de coragem, minúscula e teimosa, começou a brotar em seu peito. Naquela noite, ao voltar para seu pequeno apartamento, ela não conseguiu dormir. Enquanto observava sua filha dormir, uma determinação feroz tomou conta dela. Ela não podia enfrentar Arthur sozinha, em uma batalha direta. Ela não tinha armas, nem influência, nem dinheiro. Mas ela tinha algo que talvez ele não tivesse. Ela tinha a verdade. E ela tinha paciência. Ele disse que o plano levaria algumas semanas para ser executado. Ela tinha tempo. Ela decidiu que seria uma sombra, uma testemunha silenciosa. Ela coletaria provas. Um risco, um perigo monumental. Mas a alternativa? Assistir passivamente à destruição de milhares de vidas e à traição de uma mulher que sempre foi digna, era inaceitável. Foi na manhã seguinte, durante seu turno da madrugada, que a primeira oportunidade surgiu. Enquanto esvaziava a cesta de papéis do próprio escritório de Arthur, ele sempre descartava rascunhos, anotações e impressões de forma negligente. Seus dedos tocaram um pedaço de papel amassado que não era apenas um rascunho qualquer. Era um fluxograma com setas conectando entidades corporativas com nomes que ela não reconhecia. E datas. Uma das datas estava circulada. Era o dia que ele mencionara. O dia D do colapso. Carla olhou para o corredor vazio. Suas mãos, acostumadas a lidar com pó e detritos, agora tremiam segurando um pedaço de papel que poderia ser uma arma. Ela o amassou e colocou no bolso de seu uniforme, junto aos seus próprios pertences. Não era uma prova suficiente, mas era um começo. Era a primeira peça de um quebra-cabeça perigoso que ela agora se propunha a montar. Ela não sabia, naquele momento, que sua busca silenciosa por justiça a levaria a lugares sombrios que nunca imaginara, que testaria cada fibra de sua coragem, e que no momento mais desesperador, uma fé que ela pensava ter perdido há muito tempo, se tornaria sua única âncora. Porque quando você decide enfrentar um gigante, às vezes a única coisa que resta é acreditar que não está lutando sozinho. Nos dias que se seguiram, Carla transformou-se numa espiã involuntária. Cada tarefa rotineira, esvaziar lixeiras, limpar mesas, passar o aspirador, tornou-se uma oportunidade potencial de coleta de inteligência. Sua mente, antes focada em horários de limpeza e listas de tarefas, agora trabalhava constantemente, analisando cada fragmento de conversa, cada documento descartado, cada troca de e-mails deixada abertas em monitores desbloqueados por executivos descuidados.
O prédio da Morelli Corporation, que antes era apenas seu local de trabalho, transformou-se num campo de batalha silencioso. Cada câmera de segurança, cada funcionário noturno, cada movimento no corredor era uma ameaça em potencial. Ela desenvolveu um sistema meticuloso. Documentos suspeitos eram fotografados com seu celular antigo. Um risco enorme, pois celulares eram expressamente proibidos durante o turno. E as imagens eram imediatamente enviadas para uma conta de e-mail criada sob um pseudônimo. Ela limpava o histórico do navegador e o lixo eletrônico do celular religiosamente após cada uso. Foi durante uma dessas investidas noturnas que ela descobriu o Projeto Fênix. O nome apareceu numa impressão descartada de um e-mail cifrado que ela encontrou na lixeira de alta segurança, que, ironicamente, era esvaziada por ela. O e-mail mencionava reestruturação radical e liquidação de ativos não essenciais, mas o tom era de urgência e segredo. Era a prova concreta de que a trama era real e meticulosamente planejada. Mas a tensão constante começou a cobrar seu preço. As noites de sono de Carla tornaram-se agitadas, interrompidas por pesadelos nos quais era descoberta e perseguida por figuras sombrias pelos corredores infinitos da corporação. Durante o dia, ela via ameaças em cada esquina. O segurança noturno, o Sr. Almir, um homem geralmente gentil e conversador, agora parecia observá-la com um interesse suspeito. Seria apenas impressão sua? Ou ele estava amando de Arthur? A paranoia era um luxo que ela não podia ter. Ela precisava manter a aparência de normalidade a qualquer custo. Para sua filha, Lívia, de 16 anos, ela continuava a ser a mãe dedicada, ajudando com a lição de casa, preocupando-se com as notas e ouvindo sobre os dramas adolescentes. Mas sua mente estava sempre a milhas de distância, no 30º andar, tentando desvendar a teia de corrupção. "Mãe, você tá bem?" Lívia perguntou uma noite, durante o jantar. "Você parece tão distante esses dias." Carla forçou um sorriso, cortando o bife no prato. "Tudo bem, amor, é só o cansaço. O turno da noite esta semana tá puxado." Era a meia-verdade mais dolorosa que ela já contara. Como poderia envolver sua filha naquele perigo? Como poderia explicar que sua modesta estabilidade, conquistada com tanto suor, estava pendurada por um fio, dependendo do sucesso de sua missão solitária? A pressão tornou-se quase insuportável 2 semanas após o início de sua investigação clandestina. Ela decidiu que precisava de uma prova irrefutável. Algo que ligasse Arthur diretamente ao plano de sabotagem. Sua chance veio numa terça-feira chuvosa. Arthur e seu cúmplice, que ela identificou como o diretor financeiro, Ricardo Tavares, marcaram uma reunião após o horário comercial. Uma reunião que, de acordo com um bilhete que ela leu na mesa de Arthur, seria decisiva. Ela precisava ouvir aquela conversa. O risco de ser pega era astronômico, mas a oportunidade era única. Enquanto limpava o banheiro executivo adjacente à sala de reuniões, ela conseguiu deixar a porta do armário de manutenção, que tinha uma saída de ar que levava diretamente para a sala, levemente entreaberta. O fluxo de ar carregava as vozes até ela com uma clareza assustadora. A conversa confirmou seus piores temores. Eles não só planejavam o colapso financeiro, mas também discutiam como forjar dívidas e desviar fundos de pensão dos funcionários para contas offshore. Era mais do que ganância. Era maldade pura. Eles riam enquanto calculavam quantas famílias ficariam arruinadas. "A velha vai ter um troço quando descobrir", disse Ricardo, com uma risada seca. "Espero que sim", Arthur respondeu, sua voz gélida. "Assim, a transição será ainda mais rápida." Carla sentiu uma onda de náusea. Ela estava tremendo tanto que quase deixou cair a chave inglesa que segurava, uma desculpa improvisada, caso fosse descoberta no armário. Ela precisava sair dali. Precisava daquelas gravações. Com mãos trêmulas, ela apertou o botão de gravar em seu segundo celular, um aparelho velho e barato que ela comprara num bazar especificamente para essa finalidade. Foi então que o inesperado aconteceu. Enquanto ela se ajustava para conseguir um áudio melhor, seu pé chutou sem querer um balde de metal vazio que estava no chão do armário. O estrondo ecoou no espaço confinado como um tiro. Do lado de fora, as vozes pararam abruptamente. "No que foi isso?" perguntou Ricardo, alerta. "Deve ser o rato noturno. O lugar tá cheio deles", respondeu Arthur, mas sua voz soava tensa. Carla prendeu a respiração, seu corpo inteiro congelado em pânico. Ela ouviu passos se aproximando da porta do armário. A maçaneta começou a girar. Não havia para onde correr, não havia desculpa plausível. Ela estava prestes a ser descoberta e tudo estaria perdido. Fechando os olhos, num ato de desespero instintivo, suas mãos se apertaram em torno do pequeno crucifixo que ela sempre usava sob o uniforme, um presente de sua falecida avó. Uma única palavra, não dita, mas sentida com toda a força de sua alma, ecoou dentro dela. Jesus! No exato momento em que a porta do armário começou a se abrir, o alarme de incêndio do andar disparou, estridente e ensurdecedor. O som estridente do alarme cortou o ar como uma faca, preenchendo cada centímetro do corredor com uma urgência caótica.
Por um microsegundo, a mão que abria a porta do armário parou. A voz de Arthur gritou algo ininteligível sobre o protocolo de incêndio, e os passos rapidamente se afastaram, correndo em direção às saídas de emergência. Carla permaneceu imóvel no escuro, seu coração batendo tão forte que parecia competir com o alarme. A adrenalina a impulsionava, mas o medo a enraizava no chão. Era uma saída milagrosa, ou uma armadilha. Ela não podia ficar ali. Todos eram obrigados a evacuar durante um alarme. Com um esforço sobre-humano, ela se forçou a se mover. Guardou o celular com a gravação preciosa no bolso mais profundo de seu uniforme. Arrumou rapidamente o armário para dispor qualquer sinal de sua intrusão e saiu, tentando parecer tão surpresa e alarmada quanto qualquer outra pessoa. No corredor, a confusão reinava. Funcionários atrasados dos outros andares corriam em direção às escadas. Seguranças gritavam instruções. No meio da multidão, ela viu as costas de Arthur e Ricardo entrando na escadaria principal, cercados por outros executivos. Eles não olhavam para trás. O incêndio, fosse ele real ou falso, era a preocupação imediata. Carla se misturou ao fluxo de pessoas, mantendo a cabeça baixa. Sua mente trabalhava a todo vapor. Um alarme de incêndio naquele momento exato era uma coincidência grande demais para aceitar. Algo ou alguém interveio. A palavra que ela sussurrara em sua mente, o nome que invocara no momento do desespero, ecoou nela novamente, mas agora trazendo um frio estranho de esperança, não de pânico. Do lado de fora, sob a chuva fina, a equipe do prédio se reunia no ponto de encontro designado. Bombeiros chegaram rapidamente, mas não havia sinal de fumaça ou fogo. Após 20 minutos de verificação, o chefe de segurança anunciou através de um megafone que se tratava de um alarme falso, provavelmente causado por um curto-circuito em um dos sensores de fumaça mais antigos. Um alívio coletivo percorreu a multidão, seguido por murmúrios de irritação pelo transtorno. Foi então que Carla ouviu. Enquanto a multidão começava a se dispersar para voltar para dentro do prédio, seu olhar cruzou com o do Sr. Almir, o segurança noturno. Ele estava parado um pouco afastado dos outros, sob a marquise, e não parecia irritado ou aliviado. Ele a observava, e no exato momento em que seus olhos se encontraram, ele fez um gesto quase imperceptível, um leve aceno de cabeça, seguido por um dedo discreto, apontando para o bolso de seu próprio casaco. Seu coração deu um salto. Aquele não era o olhar de uma ameaça, era um sinal. Seria possível? O Sr. Almir, o homem quieto e gentil com quem ela trocava palavras sobre o tempo e a família, estava tentando lhe dizer algo? Foi ele quem ativou o alarme? A volta para dentro do prédio foi um blur. Suas mãos ainda tremiam, mas agora não era apenas pelo medo, era por uma centelha de confirmação. Ela não estava tão sozinha quanto pensava. Alguém, de alguma forma, estava do seu lado. Na noite seguinte, ela decidiu arriscar. Enquanto o Sr. Almir fazia sua ronda noturna pelo seu andar, ela se aproximou dele perto da máquina de café, seu coração batendo forte novamente, mas por um motivo diferente. A noite passada foi um susto, hein, seu Almir? Ela começou, tentando manter a voz casual. Ele virou-se para ela, seus olhos sérios parecendo medir cada uma de suas palavras. Foi, Dona Carla, um susto, necessário às vezes. Impede que coisas piores aconteçam. Ele fez uma pausa significativa, olhando ao redor para garantir que estivessem sozinhos. Você é uma mulher cuidadosa, eu observei. Muito cuidadosa. Mas até o mais cuidadoso dos ratos pode ser pego pelo gato se ficar perto demais do buraco. A mensagem era clara. Ele sabia. Ele sabia o que ela estava fazendo e a estava alertando que o perigo estava aumentando. Por quê? Ela sussurrou, incapaz de conter a pergunta. Ele sorriu, um sorriso triste e cansado. Minha filha trabalhou na fábrica, Dona Carla. Foi uma das demitidas no corte de custos do ano passado. Ela era solteira, com 2 filhos para criar. Eu conheço o preço que pessoas como nós pagamos pelas ambições deles. Ele olhou novamente ao redor e baixou ainda mais a voz. Cuidado com as câmeras do arquivo morto. Elas foram reorientadas e não confie em ninguém, nem mesmo em alguns dos seus. Ele deu meia volta e continuou sua ronda, deixando Carla com uma nova e poderosa aliada, mas também com um aviso aterrador. O perigo era real e tangível. Arthur estava suspeitando de algo ou de alguém e estava apertando os mecanismos de segurança. Agora, ela tinha não apenas uma missão, mas também um cúmplice. E a misteriosa intervenção do alarme a fez questionar se talvez, de uma forma que ela não podia compreender completamente, ela tivesse um aliado ainda mais poderoso. A pequena fé que ela invocara no armário, uma fé que ela pensava ter abandonado na adolescência, começou a brotar dentro dela, não como um dogma, mas como uma presença silenciosa e calmante. Uma certeza de que seu caminho, embora perigosíssimo, era o correto. Ela olhou para a tela escura do seu celular velho, onde a gravação da reunião decisiva estava salva. Era a prova que ela precisava, mas também era uma sentença de morte se fosse descoberta.
A partida de xadrez havia começado de verdade, e Arthur Mendonça nem mesmo sabia que ele era um dos jogadores. A gravação em seu celular era ao mesmo tempo um tesouro e uma bomba relógio. Carla passou a noite em claro, ouvindo os trechos mais cruciais, repetidamente com fones de ouvido, transcrevendo cada palavra em um caderno velho que guardava receitas. As vozes de Arthur e Ricardo eram inconfundíveis, sua conspiração detalhada em áudio cristalino. Ela tinha em suas mãos o poder de detê-los. Mas como? Entregar isso diretamente para Dona Helena? Como uma faxineira do turno da noite chegaria até a fundadora, que raramente aparecia no prédio principal? Mandar um e-mail anônimo? Era arriscado demais. O departamento de TI de Arthur poderia rastreá-lo. Deixar uma cópia física em algum lugar? Onde e para quem? A resposta veio de uma fonte inesperada. Sua filha, Lívia. Enquanto assistiam a um seriado policial na TV, uma cena mostrou um repórter investigativo recebendo um pendrive com provas em um local público. Mãe, se eu fosse entregar um segredo super perigoso, eu daria para algum jornalista famoso que não tem medo de gente poderosa, disse Lívia com a sabedoria simples dos 16 anos. A semente foi plantada. Carla pesquisou no seu celular durante o horário de almoço Jornalistas Investigativos Brasil. Um nome surgiu repetidamente. Marco Azevedo, da revista Verdade Ilustrada. Ele era conhecido por expor escândalos corporativos e políticos, e tinha uma reputação de ser incorruptível. Era um tiro no escuro, mas era sua melhor esperança. Ela criou um novo e-mail anônimo, usando uma rede de Wi-Fi pública de uma lanchonete próxima à sua casa. Escreveu uma mensagem curta e direta. Prezado senhor, Marco Azevedo, tenho em meu poder provas de áudio de um plano para sabotar a Morelli Corporation, levando-a à falência forçada para benefício de seus controladores atuais. Milhares de empregos estão em risco. Preciso me encontrar com o senhor em sigilo. Posso provar que a ameaça é real. Ela anexou um pequeno trecho da gravação, onde Arthur dizia claramente: a velha vai ter um troço quando descobrir. Sem contexto, era intrigante, mas não conclusivo. Uma isca. Ela clicou em enviar com o coração na garganta. A espera que se seguiu foi agonizante. 2 dias se passaram sem resposta. Cada toque de seu celular a fazia pular. Cada olhar mais demorado de um colega de trabalho a fazia suar frio. Ela evitou o andar executivo, focando em suas tarefas nos andares inferiores, tentando parecer a mais invisível das funcionárias. Enquanto isso, a tensão dentro da empresa era palpável. Um anúncio interno sobre uma revisão estratégica de longo prazo gerou um burburinho de ansiedade entre os funcionários. Carla ouvia fragmentos de conversas no refeitório, medo de demissões, rumores sobre o fechamento da fábrica mais antiga. Era a narrativa que Arthur estava construindo, o cenário perfeito para seu colapso técnico. No terceiro dia, a resposta chegou. Em sua caixa de entrada anônima, uma única linha. Aceito. Amanhã, 19 horas. Banco do Jardim da Praça da Alfândega. Vire sozinha. O alívio foi tão intenso que suas pernas amoleceram. Ela se apoiou na parede do quarto de limpeza, respirando fundo. Havia um caminho. Havia esperança. Mas o universo, parecia, tinha outros planos. Naquela mesma noite, ao voltar para casa, ela encontrou a porta de seu apartamento ligeiramente aberta. O arrepio que percorreu sua espinha não era de medo, mas de um terror primordial. Ela empurrou a porta devagar, seu instinto gritando para correr. Dentro, a sala estava revirada. Almofadas cortadas, gavetas arrancadas, o sofá virado. E no centro do caos, sentado em sua única poltrona intacta, estava um homem que ela nunca tinha visto antes. Era grande, de terno barato, com um olhar que era ao mesmo vez entediado e perigoso. Dona Carla, ele disse, sua voz um rosnado baixo. Estamos procurando um pendrive ou um celular, algo que não é seu. O Sr. Mendonça acredita que você pode ter pego algo sem querer durante a sua limpeza. Ele é um homem prestativo, quer devolver o que é dele. Ela congelou na entrada, sua mente girando. Eles não sabiam que ela tinha um celular secundário. Eles estavam procurando por um dispositivo físico. Eles invadiram sua casa. Eles sabiam onde ela morava. A violação foi um choque gelado. Eu não peguei nada. Ela gaguejou, forçando suas mãos a não tremerem. Vocês arrombaram minha porta. Um mal-entendido, o homem disse, levantando-se lentamente. Ele era uma cabeça mais alto que ela. A fechadura é fraca. E sobre o que você não pegou, o Sr. Mendonça insiste. Ele pede que você reflita. Amanhã ele vai mandar alguém no seu trabalho para conversar melhor. Seria melhor para todo mundo se as coisas perdidas simplesmente aparecessem na mesa dele. Entendeu? Ele passou por ela, saindo do apartamento com uma calma aterradora, deixando para trás o cheiro de cigarro barato e a realidade nua e crua de sua situação. Eles não suspeitavam, eles sabiam, e estavam dispostos a tudo. A porta fechou. Carla deslizou pela parede até o chão, o corpo tremendo incontrolavelmente. As lágrimas não vinham. Havia apenas um vazio de pavor. Eles tinham ido até sua casa, o santuário onde sua filha dormia. O que impediria eles de voltarem quando Lívia estivesse em casa?
A fé minúscula que ela começara a alimentar pareceu fraquejar diante daquele mal tangível. Onde estava a proteção? Onde estava o milagre agora? Soterrada pelo desespero, sussurrou no apartamento vandalizado, sua voz um fio de som. Meu Deus, eu não consigo fazer isso sozinha. Estou com medo. Por favor, mostre-me o caminho. Fortalece-me. Não houve uma voz respondendo do céu. Nenhum anjo apareceu. Mas lentamente, uma memória veio à sua mente, nítida e clara. A voz de sua avó, anos atrás, dizendo: coragem, minha filha. Não é a ausência do medo. É a decisão de que algo é mais importante que o medo. E aquele algo era sua filha. Era a dona Helena. Eram os 2.000 funcionários. Era a justiça. Ela se levantou do chão. Seus joelhos ainda tremiam, mas sua determinação se solidificou como aço. Eles haviam cruzado uma linha, e isso, em vez de quebrá-la, a fortaleceu. Ela não podia mais esperar. A reunião com o jornalista no dia seguinte não era mais uma opção. Era sua única salvação. Enquanto começava a limpar a bagunça, suas mãos já não tremiam. O medo ainda estava lá, mas agora ele tinha um novo companheiro, uma fúria silenciosa e resoluta, e uma fé que, testada no fogo do perigo real, começava a mostrar sua verdadeira força, não como um escudo contra a adversidade, mas como a fundação inabalável para enfrentá-la. O dia da reunião com o jornalista amanheceu cinzento e pesado, como se o tempo conspirasse com a ansiedade que corroía Carla por dentro. Cada som a fazia estremecer. Cada batida na porta do apartamento era um novo surto de pânico. Ela havia consertado a fechadura da melhor forma que pôde, mas a sensação de violação permanecia. Um fantasma concreto pairando sobre seu lar. A manhã no trabalho foi um exercício de autocontrole extremo. Ela cumpriu suas tarefas mecanicamente, os ouvidos atentos a qualquer menção ao seu nome ou a qualquer olhar mais demorado. O encontro que o capanga de Arthur havia prometido poderia acontecer a qualquer momento. Ela evitou o Sr. Almir, não por desconfiança, mas para não envolvê-lo ainda mais. A solidão de sua missão pesava sobre seus ombros como um manto de chumbo. Às 18 horas, seu turno terminou. O normal seria ir direto para casa, mas hoje ela pegou o ônibus em direção oposta, ao centro da cidade. A Praça da Alfândega, com seus jardins bem cuidados e seus bancos antigos, estava quase deserta, sob o céu nublado do início da noite. Ela se sentou no banco combinado, uma bolsa de pano comum no colo, dentro da qual estava o celular velho com a gravação completa. Suas mãos suavam, e ela as esfregava nas calças do uniforme. Cada pessoa que passava era uma ameaça em potencial. Cada carro que diminuía a velocidade a fazia prender a respiração. Exatamente às 19 horas, um homem vestindo um casaco simples e carregando uma mochila sentou-se no outro extremo do mesmo banco. Ele não olhou para ela imediatamente, folheando um jornal. O tempo está incerto, disse ele sem levantar os olhos. Era a senha combinada por e-mail. Mas a verdade não. Carla respondeu, sua voz saindo mais firme do que ela esperava. Marco Azevedo fechou o jornal e finalmente a encarou. Seus olhos eram perspicazes e cansados. Você é a fonte anônima? Sou. Tenho aqui a gravação. A conversa completa do Arthur Mendonça e do Ricardo Tavares. Eles planejam afundar a Morelli, culpar uma falha técnica e comprar as ações a preço de banana. Milhares vão para a rua. Ela estendeu a bolsa discretamente. Marco pegou, tirou o celular e colocou fones de ouvido. Ele ouviu por cerca de 5 minutos. Seu rosto impassível, enquanto Carla observava os arredores. Seu coração batendo como um tambor. Finalmente, ele tirou os fones. Isso é explosivo. As vozes são deles, não há dúvida. Mas por que você? Por que uma faxineira arriscaria tudo por isso? Carla olhou para suas próprias mãos, calejadas pelo trabalho. Porque a dona Helena sempre me tratou como uma pessoa. E porque é a coisa certa a fazer. Eles invadiram minha casa ontem. Minha filha... Sua voz quebrou. Eles sabem que eu sei de algo. A expressão de Marco se suavizou um pouco. Você fez a parte mais difícil. Agora, deixe comigo. Vou precisar de um depoimento seu, eventualmente. Mas primeiro, preciso verificar os dados financeiros que eles mencionam na gravação. Se isso for verdade, é a maior reportagem da minha carreira. Ele devolveu o celulo embrulhado num jornal velho, dentro da bolsa. Vá para casa. Finja normalidade. Não use este celular para nada. Eu entrarei em contato pelo mesmo e-mail. E, dona Carla... Ele fez uma pausa. Você é mais corajosa do que imagina. Ele se levantou e se misturou à penumbra do crepúsculo, desaparecendo tão rapidamente quanto aparecera. Carla ficou sentada por mais alguns minutos, sentindo um alívio imenso, mas também uma vulnerabilidade aterradora. A bomba agora estava nas mãos de outra pessoa, mas o estopim ainda estava ligado a ela. A volta para casa foi um pesadelo de vigília. Cada som a assustava. Ao chegar no seu prédio, subiu as escadas com o coração aos pulmões, temendo encontrar a porta arrombada novamente ou pior. Mas estava tudo quieto, tão quieto que era quase sinistro. Ela entrou, trancou a porta com 3 voltas no chaveiro e se encostou nela, exausta.
Lívia estava na casa de uma amiga para um trabalho escolar, um pequeno milagre de timing pelo qual ela agradeceu interiormente. Pela primeira vez em dias, ela sentiu que poderia conseguir. A semente estava plantada. A justiça estava a caminho. Foi então que o celular principal, o que todos conheciam, tocou. Um número desconhecido. O instinto disse para não atender, mas o medo de parecer suspeita foi maior. Alô? Disse, tentando disfarçar a apreensão. Carla, é o Dr. Costa, do hospital. Sua mãe, Dona Marlene, sofreu uma queda. Ela está bem, mas está aqui para alguns exames. Ela pediu por você. O chão pareceu se abrir sob seus pés. Sua mãe, que morava sozinha num bairro distante, era sua rocha. Era a única pessoa, além de Lívia, que a sustentava incondicionalmente. Uma queda? Era verdade ou era parte do jogo sujo de Arthur? A fé que ela havia recuperado no banco da praça pareceu fraquejar novamente. Era um golpe baixo, sutil e devastador. Atacar sua família. Seria uma coincidência cruel ou uma mensagem? Nós podemos chegar a quem você ama. Sem hesitar, ela ligou para a filha. Lívia, você vai dormir na casa da Júlia hoje. A avó teve um imprevisto, preciso ir ao hospital. É importante. A voz sonoluda de Lívia concordou, preocupada. Carla então ligou para a vizinha de sua mãe, que confirmou a queda. Parecia ser real. O timing, porém, era sobrenaturalmente ruim. Na corrida de ônibus até o hospital, as lágrimas finalmente vieram. Lágrimas de raiva, de cansaço, de um esgotamento que ia até o âmago de sua alma. Ela sussurrou no balanço do ônibus, entre estranhos. Eu estou tentando fazer o certo. Por que está tão difícil? Por que tudo está desabando? Dá-me forças, só um pouco mais de força. E na quietude de seu coração, uma resposta veio, não em palavras, mas em uma memória. A imagem de sua mãe, anos atrás, dizendo-lhe: a gente aguenta o que precisar aguentar, minha filha. Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Ela entrou no hospital, não como uma vítima, mas como uma guerreira cansada, mas determinada. Sua mãe estava pálida, mas consciente, com o braço engessado. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Carla começou, segurando a mão da idosa. Dona Marlene a interrompeu com um olhar sereno. Você está no caminho certo, minha filha. Eu sei. Eu sempre soube que você era destinada a grandes coisas. Não temas. Quem está conosco é maior do que quem está no mundo. Naquela sala de hospital, com o cheiro de antisséptico no ar, Carla sentiu uma paz inexplicável inundá-la. A fé não a livrara dos problemas, mas estava a dando a resistência para atravessá-los. E a batalha estava longe do fim, mas pela primeira vez, ela sentiu que, independentemente do resultado, ela não cairia sozinha. A semana que se seguiu foi um exercício de resistência mental. Carla dividia-se entre o trabalho, as visitas à mãe no hospital e a tensão constante da espera. Cada notificação em seu e-mail anônimo a fazia saltar. O celular secundário permanecia desligado e escondido, como Marco instruíra. No trabalho, a atmosfera estava cada vez mais carregada. Arthur Mendonça andava pelo escritório com uma expressão ainda mais severa. Seu olhar parecia escrutinar cada funcionário. Havia um rumor circulando de que uma auditoria interna surpresa estava para ser iniciada. Claramente, uma tentativa de Arthur de encontrar e eliminar qualquer vazamento ou dissidência antes que fosse tarde demais. Carla manteve a cabeça baixa e fez seu trabalho com uma eficiência silenciosa. Ela evitou até mesmo o Sr. Almir, sentindo que qualquer interação poderia colocar ambos em perigo. A solidão era opressiva, mas necessária. Enquanto isso, em sua redação, Marco Azevedo e sua pequena equipe de confiança trabalhavam incansavelmente. A gravação era a peça central, mas eles precisavam de corroboração. Rastrearam as transações financeiras mencionadas, descobrindo uma complexa rede de empresas offshore em paraísos fiscais, todas ligadas a Arthur Mendonça e Ricardo Tavares. Eles conseguiram contatar discretamente alguns ex-funcionários demitidos nos cortes estratégicos anteriores, que confirmaram o padrão de comportamento predatório. Marco sabia que estava prestes a detonar uma bomba. Ele preparou uma matéria minuciosa, com a transcrição da gravação, a análise das transações e os depoimentos anônimos. O plano era publicar online em um domingo à noite, horário de pico na internet, dando menos tempo para a empresa reagir. 2 dias antes da publicação marcada, o inesperado aconteceu. Um e-mail criptografado chegou à caixa de Marco, de uma fonte que ele não conseguiu rastrear. Continha um único arquivo, um registro de conversas de um aplicativo de mensagem. As conversas eram entre Arthur e um hacker contratado. Eles discutiam a invasão dos sistemas da Morelli para plantar a falha técnica que desencadearia o colapso. A data combinada para o ataque cibernético era a mesma da publicação da matéria de Marco. Era a prova final e irrefutável de intenção criminosa. Mas também significava que a contagem regressiva havia se tornado muito mais curta.
Se o ataque cibernético acontecesse, mesmo que a matéria fosse publicada, o caos seria imenso e a empresa poderia não se recuperar. Marco precisava agir mais rápido. Ele decidiu que, além da publicação, enviaria todo o material para a Polícia Federal e para o escritório da dona Helena Moretti diretamente. Ele enviou um e-mail codificado para Carla. A tempestade chega domingo. Prepare-se. Sua coragem vai mudar tudo. Carla recebeu a mensagem em uma lan house. As mãos suaram. Domingo, faltavam 48 horas. Ela sentiu um frio na espinha. O que prepare-se significava? Estaria ela preparada para ver sua foto, mesmo borrada, em toda a imprensa? Para que Lívia soubesse o risco que ela correu. Na sexta-feira, um novo golpe. Enquanto limpava uma sala de reuniões vazia no final do dia, ela ouviu Arthur e Ricardo entrando na sala ao lado, suas vozes urgentes e raivosas. Alguém vazou, Arthur, disse Ricardo. Seu tom era de pânico contido. A PF fez uma consulta discreta sobre as holdings nas Ilhas Cayman, e aquele jornalista, o Azevedo, andou falando com ex-funcionários. Acalme-se! A voz de Arthur era um sibilo gelado. Ninguém tem nada concreto. A auditoria interna não encontrou nada. É blefe. E a faxineira? Aquele negócio da casa dela não foi longe demais? E se ela falar? Ela não vai falar. Ela é uma mulher pobre com uma filha para criar. Ela sabe o que acontece com pessoas que se metem onde não são chamadas. Mande o Silva dar outro aviso a ela, mais persuasivo desta vez. Carla congelou, a esponja que segurava caindo no balde com um baque surdo. O som foi abafado pelo carpete, mas o terror não. Eles estavam fechando o cerco especificamente nela. Silva era provavelmente o capanga que invadira sua casa, e um aviso mais persuasivo soava como uma promessa de violência. Ela não podia esperar até domingo. Ela tinha que tirar Lívia de casa, agora. Com a desculpa de visitar a avó no hospital, ela conseguiu que a filha fosse passar o fim de semana com uma tia em outra cidade. Foi uma despedida angustiante, com Carla segurando Lívia num abraço mais longo que o usual, memorizando o cheiro de seu cabelo. Te amo, mãe, Lívia disse, seus olhos adolescentes percebendo que algo estava errado, mas sem entender o quê. Eu também te amo, minha vida. Mais que tudo neste mundo. Carla sussurrou, suas palavras carregadas de um significado que só ela entendia. Sozinha em seu apartamento na noite de sábado, a solidão era uma presença física. O silêncio era ensurdecedor. Ela se ajoelhou ao lado de sua cama, como fazia quando criança. As palavras não vieram facilmente. Veio apenas um sentimento profundo e transbordante de entrega, de vulnerabilidade e de uma esperança teimosa. Pai, ela começou, a voz embargada. Eu não sei mais o que fazer. Eu entreguei tudo nas suas mãos. Eu confio na senhora Dona Helena. Confio no jornalista. Mas acima de tudo, eu confio em ti. Se esta é a batalha que escolhi para mim, me dê forças para enfrentá-la. Se for o fim, recebe a minha alma e protege a minha Lívia. Mas se for a sua vontade, que a verdade prevaleça, que a justiça seja feita, que o bem vença. Jesus, eu entrego o meu destino em suas mãos. Não houve luz celestial, não houve voz audível, mas uma calma sobrenatural desceu sobre ela, uma paz que transcendia toda a compreensão. Era como se um peso imenso tivesse sido retirado de seus ombros. O medo não havia desaparecido, mas ele não a controlava mais. Ela se deitou e, pela primeira vez em semanas, dormiu um sono profundo e reparador. Do lado de fora, a cidade girava, inconsciente de que o destino de uma grande corporação e a coragem de uma simples faxineira estavam prestes a colidir em uma explosão de verdade que abalaria tudo. A calmaria antes da tempestade havia chegado ao fim. O domingo amanheceu com um sol forte, ironicamente radiante, que contrastava com a tempestade que se preparava nos bastidores do poder e da mídia. Carla acordou com a mesma paz que sentira na noite anterior. Era uma sensação estranha, como se estivesse no olho do furacão, um centro de calma absoluta, enquanto forças destrutivas giravam ao seu redor. Ela seguiu sua rotina dominical como se fosse um ato de resistência. Fez café, arrumou o apartamento que ainda carregava sinais sutis da invasão. Ligou para a tia para falar com Lívia, aliviada ao ouvir a voz despreocupada da filha. A cada tarefa comum, ela reafirmava sua humanidade perante a iminência do extraordinário. Enquanto isso, em seu apartamento, Marco Azevedo e seu editor-chefe davam os últimos retoques na matéria. O título era direto e devastador. Operação Fênix, a conspiração interna para afundar a Morelli e sucatear milhares de empregos. O artigo era sustentado por 3 pilares: a gravação áudio transcrita e com trechos em arquivo de som, a análise documental das transações offshore e os prints das conversas com o hacker. Era uma bomba relógio jornalística prestes a explodir no centro do establishment financeiro. Às 18 horas em ponto, o artigo foi ao ar. Marco acionou seus contatos nas redes sociais e em outros veículos de imprensa. Em questão de minutos, a hashtag de Morelli Escândalo começou a trender.
O telefone da redação da Verdade Ilustrada não parava de tocar. Carla, sentada em sua sala de estar, acompanhava tudo através de um portal de notícias ao vivo no seu celular principal. Ela via o título, via a menção, as provas de áudio obtidas pela reportagem, e seu estômago embrulhava. Era real. Estava feito. Não havia volta. Nos primeiros 30 minutos, a reação foi um misto de choque e incredulidade. Depois, as peças começaram a se mover rapidamente. A Polícia Federal, que já tinha o material há 48 horas, emitiu um comunicado confirmando a abertura de um inquérito para apurar os crimes de formação de quadrilha, insider trading, fraude corporativa e tentativa de sabotagem. Às 19h30, o e-mail anônimo de Carla pingou. Era de Marco. Está feito. PF age agora. Fique segura. Você é uma heroína. Quase na mesma hora, seu celular principal tocou. Era um número do trabalho. O coração de Carla gelou. Ela atendeu, sem falar. Da Carla! Era a voz grave, mas contida, de Dona Helena Moretti, a própria fundadora. É a Dona Helena. Acabei de ser informada de tudo. Acredito que devo a você uma dívida de gratidão que jamais poderei pagar. Carla sentiu as lágrimas welling up em seus olhos. A voz daquela mulher, que ela tanto admirava e queria proteger, soava cansada, mas cheia de uma dignidade inquebrável. Dona Helena, eu só fiz o que era certo, conseguiu dizer, a voz embargada. O que é certo, minha querida? É muitas vezes a coisa mais difícil de se fazer. Você não só salvou a empresa que minha família construiu com tanto suor, mas salvou o sustento de milhares de famílias. Onde você está? Está segura? Estou em casa, Dona Helena. Fique aí. Estou enviando o carro da empresa e um segurança de minha confiança para você. Você e sua filha passarão a noite em minha casa. É uma medida de precaução. Até que Arthur e seus comparsas sejam localizados e contidos, não podemos subestimar a raiva de um animal encurralado. O mundo parecia estar girando rápido demais para Carla. Em menos de 2 horas, ela passara de uma faxineira anônima para o centro de um escândalo nacional, recebendo um convite para se refugiar na mansão da mulher mais rica da cidade. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o mundo de Arthur Mendonça desabava. Seu celular não parava de tocar. Sócios, advogados, jornalistas. Ele tentou acessar suas contas offshore e descobriu que já tinham sido congeladas por uma ordem judicial de emergência. A velocidade da reação foi um choque. Ele não tinha mais tempo de fuga. Foi a faxineira! Ele gritou para Ricardo do outro lado da linha, sua voz um misto de fúria e desespero. Aquela pobre desgraçada, eu vou acabar com ela. Acalme-se, Arthur. A voz de Ricardo trincava. A PF está na porta do meu prédio. É cada um por si agora. A linha caiu. Arthur olhou para a tela do seu computador, onde sua face era a manchete principal de todos os portais, ao lado da palavra crime. Seu império de papel havia desmoronado em 1 hora. A raiva deu lugar a um pavor gelado. Ele olhou para a mala já pronta. Passaporte, dinheiro em espécie, passagens para um país sem extradição. Era sua única saída. Ele correu para a garagem, entrou em seu carro esportivo de luxo e acelerou em direção ao aeroporto. A vitória tinha um gosto amargo de derrota, mas a liberdade ainda parecia possível. Enquanto o carro de Dona Helena, um sedã preto e discreto, estacionava em frente ao prédio de Carla para buscá-la, o carro esportivo de Arthur Mendonça era interceptado pela Polícia Federal em um bloqueio rodoviário a 5 quilômetros do aeroporto. As cenas de sua prisão, o rosto pálido e contraído sob os holofotes, seriam a imagem de capa dos jornais do dia seguinte. Ao ser informada da prisão por seu segurança, Carla, já sentada no banco de trás do carro, a caminho da segurança da mansão Moretti, deixou escapar um longo suspiro. Não era um suspiro de alegria ou vingança, mas de alívio. Um ciclo de medo e opressão havia sido quebrado. Ela olhou pela janela para a cidade que passava, suas luzes cintilantes parecendo mais brilhantes. O ar mais leve. Ela fechou os olhos e sussurrou, não em desespero, mas em gratidão. Obrigada. Era o fim de um pesadelo. E embora ela soubesse que os próximos dias trariam novos desafios, depoimentos, exposição, a vida tentando voltar ao normal, ela encarava o futuro não mais com medo, mas com uma serenidade conquistada a duras penas. A faxineira que ousou enfrentar um gigante descobriu que a maior força não vem do poder ou do dinheiro, mas da coragem de fazer o que é certo, sustentada por uma fé que, uma vez acendida, jamais se apaga. 6 meses depois, o outono pintava as árvores da praça de tons dourados, um cenário sereno para uma mulher que dali observava o vai e vem das pessoas com um sorriso tranquilo nos lábios. Carla estava sentada no mesmo banco onde outrora seu destino havia mudado para sempre. Desta vez, porém, não havia medo em seu coração, apenas uma profunda gratidão. Os meses que se seguiram ao escândalo foram um turbilhão controlado. As manchetes duraram semanas. A prisão de Arthur Mendonça e Ricardo Tavares, o processo por crimes corporativos, a devolução de parte dos recursos desviados.
A Morelli Corporation, sob a liderança renovada de Dona Helena, passou por uma reestruturação profunda. Auditorias transparentes foram implementadas e os funcionários, longe de serem demitidos, receberam participação nos lucros e um canal anônimo de denúncia, batizado, para surpresa de Carla, de Canal da Coragem. Dona Helena cumpriu sua promessa de gratidão de uma forma que mudou a vida de Carla. Ela não recebeu uma simples recompensa em dinheiro, mas uma bolsa integral para cursar administração. Um desejo antigo que Carla enterrara na juventude para criar a filha. Preciso de pessoas com sua integridade na liderança desta empresa, dissera a fundadora. Lívia, inicialmente assustada com a exposição, transformou-se. A admiração pela coragem da mãe substituiu o medo. Ela agora via em Carla não apenas a provedora, mas uma heroína real. Enquanto aguardava no banco, Carla viu Marco Azevedo se aproximar, carregando 2 xícaras de café. Ele se sentou ao seu lado. Então, hoje é o primeiro dia de aula, não é? Perguntou ele, entregando-lhe uma xícara. É, respondeu Carla, segurando o café aquecido entre as mãos. Ainda estou me acostumando com a ideia. De faxineira a universitária. Nunca imaginei. A vida é cheia de reviravoltas, disse Marco, olhando para o movimento da praça. A sua história, Dona Carla, não salvou apenas uma empresa. Ela inspirou muitas pessoas. Recebemos centenas de e-mails. Pessoas que se sentiram encorajadas a denunciar injustiças em seus trabalhos, a não se calarem. Você se tornou um símbolo. Carla balançou a cabeça, um pouco sem jeito. Eu não quero ser um símbolo, Marco. Só queria fazer o que era certo. E não foi só eu. Eu tive ajuda. De você, do senhor Almir, que por sinal agora é o supervisor de segurança geral. Ela fez uma pausa e seu olhar suavizou. E de uma força maior, que me sustentou quando eu já não aguentava mais. Marco a observou, respeitoso. A senhora merece toda a paz que encontrou. Ela sorriu. A paz não é a ausência de problemas, né? É a certeza de que não estamos sozinhos para enfrentá-los. E eu descobri que nunca estive. Eles ficaram em silêncio por um momento, tomando seu café enquanto o vento outonal brincava com as folhas secas no chão. A praça, outrora palco de um encontro clandestino e cheio de medo, agora era um lugar de conclusão e novos começos. Bem, disse Marco, levantando-se, tenho uma pauta para finalizar. Boa sorte na universidade, futura administradora. E lembre-se, a verdade lustrada sempre terá uma vaga para estagiária, para alguém com o seu faro para histórias. Ele sorriu e se despediu com um aceno. Carla ficou sentada por mais alguns instantes, absorvendo a quietude do local. Sua vida não era mais a mesma. Os desafios continuavam. Conciliar estudos, trabalho e a criação de Lívia não seria fácil. Mas o medo paralisante não existia mais. Ele fora substituído por uma confiança serena. Ela se levantou, jogou o copo de café vazio na lixeira e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus que a levaria à universidade. Enquanto caminhava, passou por uma pequena igreja, suas portas abertas. Sem pensar muito, ela desviou seu caminho e entrou. O interior era fresco e silencioso, iluminado pela luz colorida que atravessava os vitrais. Ela sentou-se num dos últimos bancos, não para pedir nada, mas apenas para agradecer. Fechou os olhos e em sua mente não houve palavras elaboradas. Apenas um sentimento profundo e transbordante de gratidão por ter sido fortalecida para a batalha, por ter encontrado aliados no caminho e por ter sua filha a salvo. Ao sair da igreja, o sol da tarde pareceu brilhar mais forte sobre seu rosto. Ela pegou o ônibus e durante o trajeto, olhando pela janela para a cidade que se movia, ela soube com uma certeza que ia até o seu âmago, que a maior vitória não estava nas manchetes ou na bolsa de estudos. A maior vitória estava na mulher em que ela se tornara. Uma mulher que descobriu que, com fé e coragem, até os mais humildes podem derrubar os impérios da injustiça e escrever com suas próprias mãos um novo e corajoso capítulo para suas vidas. E seu novo capítulo começava agora. Fim da história. E aí, o que você achou da coragem da Carla? Será que ela e a Lívia finalmente encontraram a paz e o reconhecimento que mereciam? Conta pra mim aqui nos comentários. O que você faria no lugar dela? Você teria a mesma coragem de enfrentar um gigante sozinha? Vem fazer parte da nossa família. Se inscreve no canal para não perder nenhuma história. Ativa o sininho para ser avisado sempre que uma novela nova chegar. Deixa seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer. Agora me conta uma coisa. Deixa aqui nos comentários o seu nome e de onde você está assistindo. Eu amo saber de cada cantinho do Brasil que está com a gente. E um abraço especial para Dona Marlene do Paraná, para o Sebastião de Pernambuco, para Ana Clara do Rio e para o Miguel de Brasília, que estão sempre aqui, comentando e acompanhando cada história com tanto carinho. Vocês são incríveis. Espalha essa história. Compartilha este vídeo com alguém que também vai amar. Clica no botão compartilhar e manda direto no WhatsApp para quem você sabe que vai adorar. E não vai embora ainda, hein? A próxima história já está esperando por você. Tenho certeza que você vai amar. Clica na tela ou na playlist ali embaixo que eu já começo a próxima história para você. Um beijo enorme no seu coração.
Até a próxima.